Olá pessoal, sejam todos e todas bem-vindos ao canal Filosofia da Psique. Eu sou João Vitor Verobles, estudante de Psicologia, e hoje vamos falar um pouco a respeito da ciência. Então a ciência, ela é um dos paradigmas atuais de conhecimento dos considerados mais válidos, e eu vejo muito por parte de várias pessoas, principalmente as pessoas que adentram a ciência de uma maneira um pouco mais rasa, um pouco mais inicial. Eu vejo uma certa idolatria pela ciência, em vários sentidos. É uma idolatria realmente quase de uma doutrina religiosa. Já falei anteriormente em outros vídeos a respeito disso. E o que eu vejo muitas pessoas fazendo em relação à ciência? Elas idolatram a ciência de um tal modo que elas contrariam a própria ciência. Chega a ser, se não fosse trágico, seria engraçado. As pessoas, elas chegam a um nível de idolatria da ciência que elas contrariam regras básicas da própria ciência. E isso me deixa muito incomodado, porque é visível que a pessoa não se aprofundou no estudo, que a pessoa realmente não estudou minimamente a respeito da ciência, porque ela contraria assim o básico. É como eu sempre menciono quem atribui inconsciente a Freud, que apresenta num dos seus textos intitulado não me recordo bem o título certo, mas algo do tipo textos elementares de psicanálise, ou seja, o sujeito que fala que o inconsciente foi descoberto por Freud, ele simplesmente não lê os textos elementares de psicanálise que Freud coloca a respeito de onde vem o inconsciente, a respeito do que ele de fato fez em relação ao inconsciente. A mesma coisa acontece com a ciência. Eu vejo assim, algumas afirmações que as pessoas fazem em relação à ciência que demonstram que elas não leram assim o básico e o elementar da estrutura científica. E isso realmente é um pouco lamentável assim, em certo aspecto. Uma das coisas que eu tenho visto muito, e isso infelizmente muito por parte de ateus, e eu digo infelizmente porque eu também sou desprovido de crenças religiosas e de doutrinas, então para mim é um pouco lamentável que as pessoas que se dizem ateias ou ateístas e que criticam tanto a religião alheia acabam se doutrinando dentro de uma religião com outros deuses, com outros nomes, porque realmente tornam a ciência uma religião e, como eu mencionei anteriormente, contrariando o próprio posicionamento científico. Então, uma das coisas que eu vi muito ser afirmado por pessoas que dizem ter um conhecimento científico, que obviamente não tem, porque jamais faria uma afirmação como essa se tivesse um mínimo de conhecimento sobre a ciência, está comprovado, pronto, é isso. Essa sim, ou então já foi comprovado cientificamente, acabou. São afirmações assim de um nível de leiguice extrema. Porque o primeiro pressuposto que a ciência nos traz, e isso que a torna inclusive em certo aspecto um pouco mais eficiente do que formas de acesso ao conhecimento anteriores a ela, é justamente o fato de que o conhecimento nunca está pronto. O conhecimento nunca é isso. Sempre está em constante construção e sempre pode ser questionado. Então nunca dentro da ciência, alguém que de fato tenha conhecimento científico vai afirmar, é isso, acabou. Porque nunca isso acabou, sempre está em constante construção. Amanhã podem surgir novas informações que questionam essa anterior. Por exemplo, durante muitos anos se considerou a teoria da gravidade, de Newton, uma teoria comprovada, certa, é isso e acabou. E aí vem nosso querido Einstein e diz, espera lá, talvez seja isso em certos parâmetros, em certas situações específicas, mas se você mudar o contexto, essa teoria não funciona. E aí ele traz toda uma nova teoria da gravidade que coloca em xeque a teoria de Newton e diz, não, não é isso. E isso pode funcionar dentro do nosso planeta, mas o nosso planeta é o quê? 0,0001% do universo? E como que isso funciona em todo o restante do universo? Não é assim.
Essa teoria é válida para certa situação, mas para inúmeras outras situações não vai funcionar. Para inúmeras outras situações nós temos que rever tudo isso e entender como que funciona em outro contexto. Então vocês vejam, um conhecimento que por anos foi considerado como aquilo, foi desbancado. Não, não é aquilo, não é isso. Há todo um contexto diferenciado que pode criar outra situação e vai ser diferente o resultado. Então isso nos demonstra que nunca uma teoria é isso, pronto, acabou, está comprovado. Mesmo que seja comprovado, pode vir outra a se desbancar mais tarde. Aliás, nós temos isso às toneladas dentro da ciência. Basta ler alguns livros de ciência, de qualquer área. Por exemplo, na área que eu estou mais habituado, que é a psicologia, e aí a gente traz um pouco de resquícios da psiquiatria, porque a psicologia foi inicialmente criada e muito desenvolvida por psiquiatras. A psiquiatria acreditava que choque, acreditava que colocar um paciente na cadeira e ficar rodando com ele por 2 horas era um tratamento terapêutico. E que a própria ciência depois vem desbancar isso e dizer não, isso é ridículo. Jamais, isso é uma tortura, isso não é tratamento. Não há nenhum sentido, não há nenhuma comprovação de fato de que isso melhore o aspecto de saúde do paciente. O paciente fica mais calmo? Claro. O paciente está atordoado, está quase desmaiando, é claro que ele vai ficar calmo. É a mesma coisa que você dá uma martelada na cabeça do paciente. Ele vai desmaiar e possivelmente vai parecer mais calmo do que quando está em surto. Não significa que isso de fato seja um tratamento para a saúde dele. Então são vários os erros que a ciência cometeu ao longo dos anos e que posteriormente foram apresentados como tal, como erros. E nisso também entra uma questão de que às vezes é perdido de vista todos os erros da ciência. Por quê? Porque diferente da psicanálise, que por exemplo o Freud fez questão de publicar os seus erros justamente para dizer, olha, isso aqui não deu certo, façam diferente, e que eu considero isso fantástico, porque justamente nós aprendemos muito mais com os erros que com os acertos. A ciência, ela tem, talvez até para se consolidar, ela necessitou disso, ela tem o hábito de só publicar os acertos. A ciência dificilmente publica os erros. Se ela publicou algo que foi apresentado como errado posteriormente, como é o caso dos tratamentos, por exemplo, terapêuticos da psiquiatria, é porque na época que foi publicado era considerado certo. Diferente do Freud, como o caso Dora, que ele já havia constatado o erro do caso e ele faz notas sobre o erro do caso antes de publicar. Então ele publicou ciente de que era um erro. Diferente da ciência, que ela só publica se considerar um acerto. Quando considera um erro, geralmente é jogado numa gaveta, é jogado no lixo o projeto. Então é muito difícil, existem sim alguns cientistas com uma mente um pouco mais aberta que compreendem que o erro pode ensinar muita coisa, então é importante publicar mesmo ciente de que está errado, mas muitos cientistas não publicam os erros. E aí acontece também uma outra questão, mesmo quando um cientista se propõe a publicar um erro, geralmente esse erro não ganha destaque. Então o que ganha destaque são aquelas teorias que foram assertivas. As que estão erradas, mesmo que o cientista tenha uma certa consciência, digamos assim, de publicar, não, fiz o experimento, deu errado, não apresentou um resultado efetivo, mas vamos publicar para mostrar que isso deu errado para as pessoas fazerem diferente. Existem sim cientistas com essa noção, mas geralmente essa publicação dele não vai ganhar destaque. Vai ganhar destaque aquelas que ele acertou. E aí quando você vê, por exemplo, como o caso já citado antes, Einstein, quando você vê 1 ou 2, 3 teorias do Einstein que ganharam destaque, que foram um sucesso, você perde de vista que Einstein produziu mais de 300 teorias. E que todas as outras 297 não ganharam destaque. Algumas delas, inclusive corretas, algumas delas que faziam sentido, mas que não tiveram esse destaque. E outras que se demonstraram falhas e erradas durante a própria vida do Einstein. E aí, assim, é em todas as teorias científicas. Então, em todas as teorias dentro da ciência, nós vemos que
para cada teoria certa produzida, para cada experimento que deu certo, houveram outras 100 tentativas que deram errado. E aí se perde de vista todas as tentativas que deram errado. Por que eu digo isso em relação à idolatria à ciência? Justamente para se entender e se perder essa besteira de achar que a ciência não erra. Ao contrário, a ciência erra o tempo todo e erra muito. Basta um estudo um pouquinho mais aprofundado a respeito da ciência para você ver que a ciência erra sim as toneladas. Eu tenho ainda, e eu consideraria até um privilégio, de ter vindo de uma formação anterior em agroecologia, que é uma área da ciência agrícola que justamente se propõe a questionar muito o conhecimento científico. Então eu tive ainda o prazer e a felicidade de ter professores e ler autores que são de uma formação científica nobre, entre aspas, ou seja, tida como assim das tops. Então eu tive aula com doutores dentro da área deles, então doutores da área das ciências agrárias. Eu tive aulas, palestras, seminários com pessoas que são PhD na área científica delas, e essas pessoas se propõem a questionar de uma maneira enfática e muito forte a própria formação deles e a noção de ciência. E isso para mim foi de um privilégio muito grande, porque me deu essa noção de quebrar essa idolatria tola pela ciência, que geralmente a gente constrói, principalmente pessoas que pendem mais pro ateísmo, como é o meu caso, que você não tem uma idolatria por religião nenhuma, e aí você acaba tendendo a ter uma certa idolatria pelo conhecimento. E aí, como a principal forma de acesso ao conhecimento atual é a ciência, você acaba colocando a ciência muitas vezes no lugar de um Deus. E isso cai num nível de ridicularidade extrema, porque você perde aspectos que tornam a própria ciência mais confiável, entre aspas, do que outras formas de conhecimento, como a própria questão colocada pela ciência de que todo conhecimento pode ser colocado em dúvida. Isso é assim, um dos pilares bases da ciência, justamente isso, que nenhum conhecimento está pronto, nenhum conhecimento é isso. Todos podem ser questionados, todos podem ser duvidados, desde, claro, que com embasamento teórico ou com uma comprovação através de experimento, de experiência. Bom, um outro aspecto importante de questionar e colocar a respeito da ciência é que muitas vezes a ciência ela é colocada como uma santa milagreira, literalmente. Eu vejo assim muita gente que eu não sei se eu realmente dou risada ou choro, que as pessoas, a ciência produz cura. Isso realmente é de um nível de leiguice extremo. Primeiro vamos questionar a cura que a ciência produz. O remédio para dor de cabeça, por exemplo. O remédio para dor de cabeça, ele não tem nada, literalmente nada de cura. O que o remédio para dor de cabeça faz, isso basta você estudar a fórmula química dele, basta você estudar a ação que ele produz no seu organismo, e você minimamente com uma leitura bem rasa, não precisa você ser formado em engenharia bioquímica não. Uma leitura bem rasa já é o suficiente para você entender o que o medicamento para dor de cabeça faz no seu organismo. E ele não produz cura alguma. O que o medicamento para dor de cabeça faz no seu organismo é enganar o teu cérebro para que ele não sinta a dor. Ou seja, é como a casa estar pegando fogo, eu gosto desses exemplos, já usei anteriormente, é como a casa estar incendiando, dispara o alarme de incêndio, você vai lá e desliga o alarme de incêndio. É isso que o medicamento faz. Vai parar de te incomodar, o alarme de incêndio não vai mais estar fazendo barulho no teu ouvido. Mas o incêndio na casa vai continuar, enquanto se não apagar o fogo, ele vai continuar consumindo a casa toda. E é a mesma coisa que o remédio para dor de cabeça faz. Então ele engana o teu cérebro para que o teu cérebro não sinta dor, mas ele não cura nada.
O que acontece, o porquê que a dor de cabeça muitas vezes não volta depois e algumas vezes volta. Então, quando são questões mais graves, passou o efeito do medicamento, que geralmente dura entre 6 a 8 horas o efeito do medicamento, passou o efeito daquela droga, a tua dor de cabeça volta, quando é uma coisa mais grave. Porque o remédio de fato não curou nada. Durante aquelas 6 a 8 horas ele enganou o teu cérebro, passou esse período de ilusão no teu cérebro, ele retorna a receber as informações corretas do teu organismo e a dor volta. Quando não volta, não é que o remédio atuou e curou. É que durante esse período de 6 a 8 horas, o teu próprio organismo combateu o que estava errado. Um exemplo bom, por exemplo, é a insolação ou a desidratação. Então, quando você pratica exercícios físicos e se desidrata, às vezes o teu cérebro começa a dar sinais de dores de cabeça como uma forma de alerta de que há algo errado no teu organismo porque você se desidratou. Se você for lá e consumir água, que é o que o teu organismo precisa naquele momento porque está desidratado, a dor tende a aliviar. Claro que isso leva um tempo, então até o teu organismo processar a água que está entrando, conseguir reestabelecer, se reorganizar, leva um período de tempo. A partir do momento que ele se reorganiza, a dor passa. Então algumas vezes a pessoa toma um remédio para dor de cabeça, aí vai lá, toma água, porque começa a ter sede, tem acesso à água, toma água, aí depois que o medicamento passa o efeito, o teu organismo já se restabeleceu e não tem mais dor. Aí a pessoa acha que foi o remédio que curou a dor. Não. O que curou a tua dor de cabeça foi a água que você bebeu. O remédio só enganou o teu cérebro até o teu organismo se restabelecer. Não que o medicamento não tenha sua utilidade. Muitas vezes hoje o ser humano de maneira geral é muito pouco tolerante à dor. Isso é uma coisa que eu percebo muito, porque eu tenho uma certa... desenvolvi, não é uma coisa que eu nasci com, eu desenvolvi uma certa capacidade de suportar melhor a dor. Mas hoje eu vejo assim que as pessoas têm uma tolerância baixíssima à dor. Qualquer dorzinha que é remédio. A pessoa não suporta realmente uma dor de cabeça de 5 minutos. E claro que existem outras dores que realmente são insuportáveis. Mas enfim, não é o medicamento que produziu a cura. E aí existem, claro, várias outras situações, onde, por exemplo, as vacinas, onde realmente a inserção no teu organismo do vírus inativo faz com que o teu organismo produza anticorpos. Mas também não é a vacina quem produziu os anticorpos necessariamente. O teu próprio organismo produz anticorpos. A vacina apenas ativa esse mecanismo do teu mecanismo biológico. Então, essa questão também da cura da ciência é muito questionável. Grande parte dos medicamentos da ciência não curam nada. Eles produzem ou enganam o teu cérebro para que ele não sinta dor, ou auxiliam o teu próprio organismo a produzir a cura. Então não é que o medicamento te curou. O medicamento ele apenas serviu como uma faísca, uma fagulha para realmente desencadear um incêndio biológico dentro do teu organismo, que é quem de fato vai produzir a cura no teu organismo. Então essa questão, esse mito da ciência produzindo cura já é uma coisa a ser questionável. E mais questionável ainda é para quem se produz essa cura. No Brasil nós temos acesso a medicamento, mesmo as classes mais pobres, digamos assim, do país. Ou seja, mesmo as pessoas em situação financeira mais, como eu diria, menos avantajada, têm acesso a medicamento porque nós temos o SUS, um Sistema Único de Saúde, ou seja, um sistema público de saúde onde todos no país pagam para que a maioria tenha acesso a um tratamento médico. E esse valor que nós pagamos para sustentar o SUS é altíssimo. Os impostos aí de 80% sobre tudo estão aí para nos deixar isso bem claro e bem evidente. Mas em outros países, como por exemplo os Estados Unidos e alguns outros que têm outra compreensão do sistema de saúde, você entrou no hospital, a primeira coisa que vão te questionar é qual é teu plano de saúde. Você tem seguro de saúde? Porque se você não tem, a porta é a serventia da casa. Então, que espécie de produção de cura é essa da ciência? É uma cura para quem pode pagar. Se você não pode pagar, no Brasil nós só temos acesso a medicamentos porque nós podemos pagar
entre aspas, porque nós temos o sistema público de saúde. Porque senão também, você chega num hospital, tem dinheiro, tem cura. Não tem dinheiro, a porta é a serventia da casa. Então tem que parar com essa ideia de a ciência como santa milagreira, como se os cientistas produzissem a cura para distribuir caridosamente pelo mundo. Não. Existem sim algumas raras exceções de cientistas que produziram conhecimentos valiosíssimos na área científica, patentearam esses conhecimentos, ou seja, registraram direitos sobre esse conhecimento, e depois de registrar direitos sobre esse conhecimento para que nenhuma outra empresa pudesse roubar isso deles, eles distribuíram isso gratuitamente. Existem sim casos na história científica, pouquíssimos. A grande maioria das descobertas científicas, qual que é a primeira grande preocupação do cientista antes mesmo da descoberta científica ser concluída? É ir lá registrar a patente em cima dessa descoberta para poder faturar milhões, se não bilhões ou trilhões em cima disso. Então, as descobertas científicas, as supostas curas que a ciência traz, não são para todo mundo. Não são de graça. São para quem pode pagar. Assim como o conforto. Então muito se fala, a ciência possibilitou uma vida mais confortável. De fato, hoje nós temos carro para nos locomovermos, nós temos aparelhos celulares para comunicação, para acesso à internet, para acesso de informações. Nós temos várias tecnologias que favorecem a nossa vida. Mas igualmente eu me pergunto, primeiramente, o preço. E não só o preço financeiro, mas também o preço no sentido de consumo de recursos naturais. Hoje, nos últimos anos, principalmente aí nos últimos 50 anos da existência humana, nós consumimos recursos nesses últimos 50 anos nós consumimos mais recursos naturais do que em toda a história da humanidade anterior. Em todos os... Vamos pegar aí desde a agricultura para frente, nós nos últimos 50 anos consumimos mais recursos naturais do que nos últimos 10.000 anos que se produziu a agricultura, de que se iniciou as inovações que poderíamos compreender como inovações científicas, as inovações em relação ao conhecimento. Então, nos últimos anos, nós consumimos recursos naturais de uma maneira desenfreada, de uma maneira astronômica. Recursos naturais que poderiam, em outra forma de vida, durarem por séculos, nós estamos consumindo em poucos anos. Então, é necessário primeiro se questionar esse custo dessa tecnologia, desse conforto que é produzido pela ciência. E, em segundo, claro, questionar o custo financeiro. Então hoje temos celulares para quem? Para nós que vivemos em regiões como eu vivo, na região sul do país, que é uma região realmente muito privilegiada em relação a recursos financeiros, a recursos políticos, é uma região com índice de pobreza bem menor do que outras regiões do país, é uma região onde a grande maioria tem um acesso a muita coisa, tanto tecnológica quanto a recursos de saúde. Para nós, às vezes, parece que todo mundo pode ter um celular. Né? Quando você vai para outras regiões, tanto do nosso país, mais para a região nordeste, algumas regiões norte, que são realmente de uma condição de pobreza um pouco maior, quando você vai para outras regiões do mundo, outros países que não têm os mesmos privilégios que nós, você percebe que a tecnologia não é um acesso para todos, nem mesmo para a grande maioria da população. Então essa visão também de que a ciência produz conforto, sim, produz para quem pode pagar. Não é para todo mundo. Não é um conforto que é distribuído gratuitamente, como às vezes dá a impressão no discurso de algumas pessoas, que fazem parecer que a ciência produz tudo para distribuir de graça por caridade para as pessoas. Não é assim que funciona. Existe sim uma produção de melhor qualidade de vida em certos aspectos, maior conforto, mas isso tem um custo altíssimo. Tanto em relação aos recursos naturais que estamos consumindo de uma maneira desenfreada e que estamos acabando com o nosso planeta em poucos anos. Um planeta que conseguiu resistir de uma maneira bem considerável aí, a mais de 100 mil anos de existência do ser humano e de espécies anteriores ao próprio humano.
agora nós em pouquíssimos anos estamos conseguindo degradar o que não foi degradado em séculos, em milênios, para ser mais exato. Então há um custo altíssimo para todo esse conforto, há um custo altíssimo para toda a tecnologia que é produzida. E é preciso que nós tenhamos um entendimento disso para perceber que essa idolatria que você faz da ciência é mais do que questionável. É questionável assim em N aspectos. É isso. Então, realmente, quem tem ainda essa visão de que a ciência é perfeita, que a ciência é linda, dá uma estudada um pouco mais a fundo na ciência. Mas na ciência, de fato, vai para os cientistas mesmo, para as pessoas que produzem conhecimento, lê a respeito e começa a ter uma leitura crítica. Não pega pessoas muito leigas na área que tem essa mesma idolatria, porque essas pessoas acabam tropeçando no discurso e você acaba não conseguindo ter uma visão mais ampla. Então pega o próprio cientista, lê a história do próprio Albert Einstein, que é eu uso ele como exemplo porque é um ícone na área científica. Se fala de ciência, já vem à mente Albert Einstein. Pega outros nomes aí famosos da ciência em diversas áreas, na qual for de maior apreço, e lê não as teorias mais famosas desse cientista, mas lê a história de vida dele. Lê a história de vida do Albert Einstein desde o seu início. E aí, para quem tem um pouco menos de ânimo para a leitura, existem documentários, alguns bem razoáveis, aí, com uma qualidade bem considerável, que mostram aspectos da vida dessas pessoas e vai conhecer um pouco melhor todos os erros que essas pessoas cometeram até chegar a um único acerto. Vai conhecer um pouco melhor tudo o que permeou as descobertas dessas pessoas, para você realmente perceber que a ciência erra aos montes, para você perceber que a ciência paga um preço altíssimo por cada descoberta que faz, para conseguir ter um entendimento mais amplo dessas questões e para que nós, de fato, usemos a ciência como ela é para ser usada. E para que nós não desrespeitemos ela. Porque por mais que pareça que esse vídeo talvez seja desrespeitoso em certo aspecto com a ciência, ele tende a buscar muito mais um respeito pela ciência do que aquelas pessoas que idolatram a ciência. Porque as pessoas que idolatram a ciência, elas estão perdendo alguns dos pilares básicos da ciência, que é justamente a capacidade de ser um conhecimento questionável, que pode ser colocado em dúvida, assim, que deve ser colocado em dúvida, é assim que se produzem novos questionamentos, é assim que se produzem novos conhecimentos. Então, algumas pessoas que idolatram a ciência acabam perdendo de vista isso, por isso eu creio ser muito importante produzir um vídeo como esse. Não com o sentido e com a função de denegrir a ciência, mas ao contrário, de resgatar o que de fato é o conhecimento científico e a ideia de ciência, e não essa falsa idolatria que é produzida por muitos. Obrigado pela atenção de todos. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, clique em gostei nos vídeos para nos ajudar a destacar. É isso, até um próximo vídeo.